Falar de experiências é falar de vivências. Quanto mais você faz algo, mais você saberá fazer. Uma visão que nós temos no âmbito da comunicação profissional é a questão da experiência. Quanto mais nós nos comunicamos com as pessoas, quanto mais nós praticamos a comunicação com os demais, mais fácil fica a nossa maneira de lidar com os demais no contexto da educação e também no contexto das diversas experiências e necessidades que você precisa para o seu atendimento. A experiência de vida e a vivência que você tem no trabalho, quanto mais você pratica, mais facilitador fica o sistema de atendimento. Comunicação é como dirigir, fazer palavras cruzadas ou fazer planilhas e gráficos. Quanto mais nós fazemos, mais nós aprendemos a fazer. Quando nós falamos em experiência e vivência, nós estamos falando de aprendizados que nós criamos ao longo do tempo, ou que às vezes nem percebemos que criamos, em relação àquilo que nós fazemos frequentemente. Quanto mais eu faço, mais eu sei fazer. Na Inglaterra, um grupo de pensadores, denominados empiristas, alguns famosos como John Locke, Francis Bacon e David Hume, eles diziam que nós aprendemos com a experiência. Em uma dessas teorias, a nossa vida seria como se fosse uma folha em branco, em que de início você não sabe nada e à medida que vai vivendo você vai anotando as suas experiências. Na comunicação profissional é basicamente assim que funciona. No começo nós temos às vezes certas dificuldades em conversar com as pessoas, em lidar com as pessoas, porém, ao longo do tempo, estas experiências vão nos auxiliando e nos desenvolvendo mais e mais, fazendo com que a nossa comunicação se amplie e fazendo com que os aprendizados em relação a lidar com determinados conflitos sejam muito mais facilitadores. Para você que está começando agora na comunicação, para você que é novo ou nova nesta área e quer aprender um pouco mais sobre isso, essa dica para você é essencial. Ter paciência para aprender ao longo do tempo. Portanto, não perca as oportunidades que você tem em comunicar com as pessoas. Não perca a chance de conversar com os demais, a chance de participar de algum momento, ter um atendimento especializado, vender alguma coisa ou atender um paciente. Todas essas experiências vão ajudar você para que você consiga enxergar grandes aprendizados em relação à sua comunicação. Quanto mais experiência você tiver, mais fácil fica em relação a todas essas questões. Isso pode acontecer, por exemplo, com aquele advogado ou aquela advogada que já tem anos de trabalho, já vivenciou várias reuniões, teve que estar em várias audiências, participar de julgamentos e teve a necessidade de se apresentar a um público, por mais que seja um público pequeno. Talvez no começo, esse advogado, essa advogada, teve algumas dificuldades em relação à comunicação. Portanto, ao longo do tempo, toda essa experiência fez com que ele criasse um jeito certo de conversar com os clientes, um jeito certo de fazer uma audiência, um jeito certo de pautar uma reunião, o jeito certo de se apresentar para o público. A experiência desse profissional auxiliou-o ou auxiliou-a para que se ampliassem seus conhecimentos e se tornasse um comunicador nato. Naturalmente, ele errou bastante e acertou bastante. Esses erros e esses acertos, êxitos e fracassos fazem parte do caminho e a experiência na comunicação não deixa também de ser uma história como essa. Quanto mais você erra, quanto mais você acerta, mais você sabe como fazer para não errar e como fazer para sempre acertar. As primeiras palestras que eu dei na minha vida foram simplesmente trágicas. As primeiras conversas em público que eu fiz foram desanimadoras.
Muitas pessoas falam que às vezes hoje eu posso falar bem, hoje eu consigo me dar bem com as palavras, mas no começo não foi muito bem assim. Eu tremia demais, às vezes falava com muita velocidade e baixo volume, tinha uma timidez muito grande que me dava uma insegurança para falar. E ao longo do tempo eu fui aprendendo um pouco mais, fui estudando sobre comunicação profissional, fui compreendendo alguns critérios essenciais que você precisa para conversar com alguém, para atender alguém, para dar aula para alguém, para chamar alguém para fazer uma venda, por exemplo. Recebi muitas críticas construtivas, algumas pessoas me ajudaram nesse sentido, muitas dessas pessoas às vezes também criticavam de uma forma nada construtiva, mas tudo foi feito com um filtro de experiência. Hoje dou aula sobre isso, dou curso sobre isso, mentoria sobre isso, reconheço alguns erros e acertos profissionais. Claro que eu continuo também errando às vezes, mas a experiência que eu tive das minhas primeiras palestras, que foram bem complicadas, que foram bem difíceis, em relação às últimas palestras, que foram boas palestras, excelentes falas, tudo foi baseado num processo de estudo e experiência. Quanto mais experiência eu abracei com a oportunidade de falar, com a oportunidade de me apresentar em público, mais fácil ficou esse caminho para mim. Portanto, quem pratica, necessita praticar para crescer. E se você quer crescer no âmbito profissional, na sua comunicação profissional, faça e não perca essas oportunidades. Faça muito, fale muito, apresente-se, jogue a cara a tapa e jogue a cara às pessoas. Fale, atenda, venda, ensine, porque é com essa experiência de falar para todos que você vai se tornando cada vez mais um melhor comunicador, uma melhor comunicadora. Rubem Alves, um grande professor e escritor da cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, costumava dizer que diversos cursos de oratória são vendidos por aí, mas poucos cursos de escutatória são vendidos por aí. Ele quis dizer que as pessoas querem falar demais, querem aprender a falar, mas dificilmente, raramente, querem aprender também a ouvir. Um bom comunicador também é um bom escutador. A educação no atendimento profissional necessita também que você aprenda a escutar as pessoas, ouvir o que elas têm para falar. Gosto de dar exemplos relacionados a uma palestra a um público infantil ou adolescente, ou uma aula para um público infantil ou adolescente. Muitas vezes as crianças e adolescentes têm aquela ânsia de falar, ficam guardando uma frase para falar ali na hora e às vezes esquecem do essencial, que é ouvir os demais. Se você trabalha com atendimento ao público, escutar as pessoas é um critério essencial para um bom comunicador, porque você demonstra educação e demonstra que aquela pessoa é importante. Valorize a sua oratória, mas também valorize a sua escutatória, a capacidade que você tem de ouvir a outra pessoa. Nós temos que estar ativos e prestar muita atenção no que se refere a ouvir o outro e levar ao outro o que é importante. Ter uma escuta necessária e uma ação também importante. Resolver o problema do outro, de modo que você consiga levar para essa pessoa aquilo que ela necessita, levar para essa pessoa a solução que seja necessária para resolver aquilo que ela requer. Quantas vezes nós vamos em restaurantes, lanchonetes ou outros locais de atendimento que os atendentes começam a falar conosco, às vezes com outros assuntos que não tem nada a ver, começam a contar histórias desnecessárias, começam a dar voltas e voltas e voltas e não resolve o nosso problema e às vezes acaba criando outro. Esse tipo de situação é uma desorganização no atendimento ao público e faz com que nós percamos um pouco da noção de atendimento e dos objetivos claros pelos quais nós precisamos. É por isso que para escutar bem e para falar bem, você deve falar de maneira clara e ir direto ao ponto, sem enrolar,
mostrar para as pessoas aquilo que de mais importante elas querem, que é resolver o seu problema pela qual ela levou até você. Se o atendimento não é direto, se o atendimento não é eficaz e tem muita enrolação, nada prático, ele deixa de ser um atendimento prático, ele deixa de ser um atendimento que cumpre com as suas metas, que cumpre com os seus objetivos. Lembre-se também que o corpo fala. O corpo às vezes fala muito mais do que a própria garganta e a sua voz. Então, movimentos muito bruscos com os braços, movimentos de andar rápido demais numa palestra, numa aula, uma expressão facial muito forte que fuja dos objetivos ali, às vezes não é interessante. E é preciso que você se conheça. Conheça o seu corpo e o jeito que você mexe as mãos, ou anda, ou fala, se é baixo demais, se é alto demais, para que esse atendimento para as pessoas e essa capacidade de ouvir não seja substituída por uma crítica negativa. Seja educado, escute as pessoas e fale com educação, fale de uma maneira tranquila, sem enrolação, cumprindo os objetivos do atendimento, que é basicamente resolver problemas alheios. Tenha clareza na sua fala, tenha objetivos claros, resolva os problemas das pessoas ao invés de criar outros. E tome cuidado com as ações do corpo, que também tem um aspecto cultural. Aproximações muito fortes, ou um atendimento muito frio, dependendo do lugar onde você está, ou aquelas pessoas que necessitam tocar em você para falar, ou realizam abraços muito fortes, ou às vezes falam com uma altura, com um volume muito alto perto de você, que chega a incomodar. Conheça-te. Tome cuidado às vezes com a maneira de fala, porque se você não conseguir esse atendimento, você foge da educação. Automaticamente você foge também de uma maneira mais clara e objetiva de atendimento. E aí você acaba afastando as pessoas ao invés de aproximá-las. Lembre-se que é preciso escutar as pessoas. É preciso ouvir o que elas têm a dizer. Quando você vai a um psicólogo, uma psicóloga, por exemplo, uma das habilidades que eles detêm é justamente ouvir o seu paciente antes de falar. Porque quando ele o ouve, ele adquire primeiro aquela habilidade, ele vai construindo todo um contexto baseado no que você fala, para depois vir a vez dele ou dela falar. Esta é uma habilidade que os psicólogos possuem, que eu acho muito interessante e que é uma das grandes habilidades do mercado atual. Saber ouvir e interpretar o paciente para depois desenvolver aquilo que é necessário para solucionar os seus problemas, para encontrar possíveis soluções, possíveis intervenções que venham ajudar essa pessoa. Esse tipo de habilidade é uma escutatória, porque primeiro você precisa receber a informação do paciente para depois passar a ele o que seja de mais importante, resolvendo o seu problema. Esta é uma questão de grande importância. Uma das ações que mais incomoda e que mais representa uma falta de educação no ambiente de trabalho é a interrupção. É interromper uma pessoa que está falando, principalmente se essa interrupção vier com uma voz e um volume muito alto. Uma pessoa está falando e alguém interrompe com uma maneira mais agressiva, falando mais alto, e às vezes nem vem com um pedido de desculpas posterior. Essa maneira de interromper as pessoas enquanto elas falam representa uma ausência de educação. Interromper o outro não é favorável para a comunicação. Claro, dentro dos objetivos da educação no âmbito profissional. Sempre que você for interrompido enquanto fale, pare. Eu, por exemplo, sempre que sou interrompido enquanto eu estou falando, eu paro imediatamente. Espero que o interruptor apresente sua ideia para depois eu voltar a falar ao normal. Isso auxilia para demonstrar ao outro que a educação é necessária. Não é porque o outro errou que eu tenho que pagar na mesma moeda. A comunicação profissional não é pagar na mesma moeda, muito pelo contrário.
É você demonstrar através de atos educativos que você é uma pessoa educada e não interrompe ninguém. Isso faz com que você se aproxime das pessoas e, naturalmente, faz com que você tenha uma percepção maior de uma boa comunicação envolvendo qualquer tipo de atendimento ao público. Quanto mais aumentamos o tom de voz em um sentido mais agressivo, menor é o nosso respeito diante das pessoas.